Vida e Saúde de volta, e a gente vai trazer agora um assunto muito interessante, acho que necessário para o momento que a gente está vivendo, não só do Brasil, mas do mundo. Mansidão. É uma das características que a gente mais aprecia nas pessoas, mas que está cada vez mais difícil de encontrar. É agradável conviver com uma pessoa mansa, não é mesmo? Então vamos acompanhar agora o Dr. César falando um pouquinho sobre esse assunto que de repente você pode conquistar por aí. É agora no Claramente. Olá, amigos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e versículo 5 também, Jesus disse assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Também em Mateus, capítulo 11 e versículos 28 e 29, ele disse assim: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Vamos pensar sobre a mansidão. No próximo episódio do Claramente, eu completarei as ideias sobre esse assunto. Vou usar algumas ideias do pastor Gavin Anthony, textos inspirados e minhas ideias também. Bem-vindos ao Claramente. Qual definição podemos dar de uma pessoa mansa? Uma pessoa mansa tem capacidade de suportar danos com paciência e sem ressentimentos. Podemos dizer que ela aguenta insultos sem perder o controle emocional. Você aguenta? E o que é o contrário de ser uma pessoa mansa? É ser rixosa, briguenta, grosseira. A cultura consumista, materialista e capitalista não respeita e não valoriza as pessoas mansas, nem a cultura socialista. Os dominadores de nações ditatoriais desrespeitam qualquer um, especialmente os que se opõem ao regime ditador. Também vemos que, no mundo empresarial, a exaltação é sobre os indivíduos agressivos dos negócios e prepotentes, com exceções, é verdade, mas valorizam os que aceitam trapaças desde que isso produza crescimento da empresa. Em nossa sociedade, os mansos são colocados de lado porque não produzem dentro do conceito mesquinho de produção materialista. Até no campo da teologia existe influência materialista quando igrejas pregam a teologia da prosperidade que envolve negociatas com Deus para fins de ganho financeiro. Mas o Deus da Bíblia não faz isso com seres humanos. Pessoas mansas são vistas em nossa sociedade como bobas, ingênuas, facilmente passadas para trás. Entretanto, a mansidão é uma das características mais poderosas do Senhor Jesus e de seus seguidores sinceros. O sofrimento pode nos conduzir à mansidão. E quando isso ocorre, em vez de nos revoltarmos, entregamos o assunto a Deus, ao Deus Criador do universo que faz justiça. No livro O Desejado de Todas as Nações, a escritora norte-americana Ellen White, ela reforça isso dizendo assim: as dificuldades que temos de enfrentar podem ser grandemente diminuídas por aquela mansidão que se esconde em Cristo. Se possuirmos a humildade de nosso Mestre, estaremos acima dos menosprezos, das repulsas, dos aborrecimentos aos quais estamos diariamente expostos, e esses deixarão de lançar sombra sobre nosso coração. O mundo pode olhar com desprezo para as pessoas mansas, mas o Senhor Jesus as vê diferente. Veja o que a escritora continua dizendo: os que manifestam o manso e humilde espírito de Cristo são ternamente, ou seja, com ternura, considerados por Deus. Podem ser olhados com desprezo pelo mundo, mas são de grande valor aos seus olhos, aos olhos de Deus. Podemos ser feitos por Deus mansos quando passamos pelo quebrantamento. Quebrantamento significa chegar no fundo do poço da prepotência, da arrogância, do orgulho, da tentativa de resolver por si mesmo aquelas coisas que só Deus pode trazer solução. Quebrantamento significa experimentar a nossa derrota, limitação e impotência diante de alguma coisa, alguma atitude nossa ou de outra pessoa. Estando lá no fundo do poço, não tendo mais para onde descer, é que podemos, pela graça de Jesus, aceitar a ajuda dele e levantar.
ou a pessoa sobe ou ela morre fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Podemos obter cura profunda somente quando formos quebrantados pelas provas e dificuldades. E não só nós mesmos somos feitos mansos e humildes nessa experiência de quebrantamento. Deus também nos usa como exemplo para as pessoas olharem para o nosso comportamento, agora mudado pelo quebrantamento, e se animarem no Senhor, que poderá levá-las também à cura dos problemas pessoais, emocionais, sociais e espirituais. Deus permitiu que homens e mulheres relatados na Bíblia passassem por dificuldades e provações para que Ele, Deus, as pessoas e o universo observador pudessem ver quanta compaixão aquelas pessoas manifestariam pelos rebeldes. Só a graça de Jesus pode nos dar capacidade de não abandonar as pessoas que nos ferem e que de alguma forma precisam de nós. Seria fácil para muitos de nós, em muitos casos, nos afastarmos dessas pessoas tóxicas, que podem ser familiares, mas o Senhor nos pede que morramos para o nosso eu e não nos afastemos delas, a fim dele nos usar para a cura emocional e espiritual dessas pessoas e de nós mesmos. Veja esse outro texto de Ellen White que diz assim: o Senhor tirou a aflição de Jó quando este orava não só por si mesmo, mas por aqueles que se opuseram a ele. Quando fervorosamente desejou que as pessoas que haviam pecado contra ele pudessem ser ajudadas, ele mesmo recebeu ajuda. Oremos não só por nós mesmos, mas também por aqueles que nos têm feito dano e continuam nos prejudicando. Nosso coração natural, a parte mais profunda de nossa mente, não quer amar os inimigos, pessoas que nos maltratam hoje ou no passado. Mas o Senhor nos diz que nos dará a sua graça para conseguirmos ter uma atitude positiva para com elas. A graça é necessária quando as pessoas menos a merecem. E quando convivemos com pessoas que não a merecem, não temos naturalmente vontade de oferecer a elas graça, perdão e ajuda. Só através de um poder sobrenatural, recebido de fora de nós mesmos e de cima. Graça, segundo a Bíblia, é um poder divino que nos habilita a ser e a fazer o que sozinhos, mesmo tendo pós-doutorado em teologia, em psicologia, em psiquiatria, em medicina ou em serviço social, não somos capazes. Veja mais esse texto da escritora norte-americana que está num livro chamado Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, que diz assim: a graça é um atributo revelado para os seres humanos sem mérito. Nós não a procuramos, ela veio em nossa procura. Deus se alegra em conceder graça a todos os que dela têm fome e sede, não por sermos dignos, mas porque somos indignos. Nossa necessidade é o qualitativo, o qualificativo que nos dá a certeza de que receberemos o dom. O que você pensa é de uma pessoa que te machuca? Você pensa nas virtudes dela ou nos defeitos? Jesus olhava e lidava com as pessoas pensando no que elas poderiam se tornar ao se submeterem à sua graça transformadora. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48, tem uma fala de Jesus que diz assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amar os inimigos, orar pelos que nos maltratam e perseguem, fazer o bem aos que nos odeiam, só é possível pelo desprendimento pessoal. Isso é liberdade. Liberdade no sentido emocional de não ficar esperando o amor dos outros.
liberdade espiritual no sentido de ser feitos livres pelo poder de Deus quanto ao orgulho e desamor. Jesus não nos ordena a ter um sentimento caloroso pelas pessoas que nos causam problemas, embora isso possa acontecer pela ação da graça dele em nós. Amar inimigos pode significar não ter sentimento de euforia e muito carinho para com eles, mas sim ter atitudes específicas que revelam perdão, não ressentimento, cuidado e consideração. No próximo Claramente, eu vou concluir essas ideias e eu espero você, tá bom? Vou falar um pouco mais sobre mansidão e até lá. Até lá, doutor César, vamos te esperar com certeza. Esses assuntos aqui do Claramente alentam o nosso coração, clareiam a nossa mente e dão pra gente visão e também propósito para que a gente possa buscar saúde mental e emocional. Obrigada, doutor César. Agora você vai fazer um intervalo comigo rapidinho, bebe um copinho de água, volta para cá, porque na volta, olha o que você vai acompanhar por aqui. Tá diferente, tá assim, bonito, bem apresentado. Você tá vendo aí o nosso vinagrete de banana, que é a receita de hoje do Vida e Saúde, inusitada, e a gente volta já.